Você já reparou como seus sapatos parecem apertar ao final do dia, ou como suas pernas parecem pesar o dobro quando você finalmente se senta para descansar? Esse desconforto comum é frequentemente descartado como um simples sinal de envelhecimento, uma consequência natural da gravidade, após horas de movimento. No entanto, o que aconteceria se você descobrisse que esse inchaço é, na verdade, um grito silencioso de socorro vindo do seu coração, disparado por uma escolha específica que você fez durante o seu jantar? Somos ensinados a temer grandes diagnósticos, mas ignoramos a perigosa sobrecarga volumétrica noturna. Trata-se de um fenômeno onde o líquido sequestrado em seus tornozelos migra para o tórax no momento em que você se deita, forçando o seu coração a trabalhar em regime de estresse absoluto, enquanto você deveria estar apenas recuperando suas energias essenciais para o dia seguinte. Muitos de nós acreditamos piamente que um lanche leve à noite, como um sanduíche de frios ou uma sopa industrializada rápida, é a opção mais segura para quem já passou dos 60 anos. Essa crença é um dos mitos mais destrutivos da longevidade, pois esses alimentos aparentemente inofensivos estão saturados de sódio oculto que age como um ímã, retendo água nos tecidos de forma silenciosa e persistente. Ao optar por essas soluções, você está involuntariamente sabotando seu sistema vascular e preparando o terreno para a hipertensão noturna e a fadiga cardíaca. Hoje, vamos desmascarar essa armadilha biológica e revelar exatamente quais alimentos estão transformando seu sangue em uma maré pesada que sobrecarrega sua bomba interna. Você descobrirá que recuperar sua mobilidade e proteger seu coração exige apenas uma curadoria consciente do que entra no seu prato antes do seu sono reparador. Muitas vezes, aceitamos o inchaço nas pernas e a sensação de peso ao fim do dia como uma característica inevitável de ter passado dos 60 anos, quase como um rastro deixado pelo tempo. Essa aceitação passiva é precisamente o que torna o problema tão perigoso, pois o assunto acaba sendo ignorado pelos próprios pacientes e, por vezes, negligenciado em consultas de rotina que focam apenas em grandes eventos agudos. A verdade é que o sistema vascular humano funciona como uma complexa rede de engenharia hidráulica que, com o passar das décadas, perde sua margem de erro para excessos que antes eram processados sem maiores dificuldades. O que muitos chamam de apenas retenção é, na verdade, um indicativo claro de que o equilíbrio entre o que você ingere e o que seu corpo consegue filtrar está perigosamente rompido, transformando seu jantar em um fardo biológico silencioso e invisível. A biologia do envelhecimento traz mudanças fundamentais que tornam o manejo de sódio e líquidos uma tarefa hercúlea para o organismo após os 60 anos de idade. A redução natural da taxa de filtração glomerular significa que seus rins agora processam toxinas e excessos de minerais com uma lentidão muito maior do que na juventude, permitindo que o sódio permaneça circulante por mais tempo. Somado a isso, temos a perda da elasticidade vascular, onde as artérias e veias se tornam mais rígidas, dificultando imensamente o retorno venoso contra a força constante da gravidade. Esse cenário de rigidez e filtragem lenta cria o ambiente perfeito para o extravasamento de líquidos para o espaço entre as células, um processo exacerbado pela inflamação sistêmica de baixo grau, conhecida como inflammaging, que fragiliza as paredes dos vasos sanguíneos e facilita o acúmulo de edemas persistentes e bastante incômodos. Este fenômeno atinge milhões de pessoas de forma silenciosa, manifestando-se inicialmente como uma leve fadiga ou a marca persistente das meias na pele ao anoitecer, sinais que precedem complicações maiores. O grande perigo reside na redução da complacência cardíaca, onde o ventrículo esquerdo se torna menos tolerante a variações súbitas no volume de sangue circulante dentro das cavidades do coração. Quando você finalmente se deita para repousar, a gravidade deixa de concentrar o líquido nas extremidades inferiores, forçando essa massa de fluido acumulada a retornar repentinamente para a circulação central, inundando o sistema pulmonar e cardíaco. Esse processo de reabsorção noturna é o que causa despertares com falta de ar ou palpitações, transformando o período que deveria ser de restauração
em uma verdadeira maratona de sobrevivência para o seu coração, que precisa bombear freneticamente para compensar esse erro alimentar cometido horas antes. O conflito central que enfrentamos reside em um hábito diário, quase ritualístico, a escolha do que chamamos erroneamente de lanche leve no período noturno. Para muitos que ultrapassaram os 60 anos, o tradicional prato de comida parece pesado demais para a digestão, levando à opção por um sanduíche de frios ou uma sopa instantânea rápida. No entanto, é precisamente aqui que a armadilha se arma, pois esses alimentos ultraprocessados são verdadeiras bombas de sódio oculto disfarçadas de praticidade. Esse sal invisível age como uma esponja voraz dentro dos seus tecidos, sequestrando litros de água que deveriam estar circulando livremente, transformando suas pernas em pesos pesados e saturados de fluido. Não se trata apenas de uma questão estética ou um desconforto passageiro. É um ataque direto à sua independência funcional, pois membros inchados alteram seu centro de gravidade, aumentam drasticamente o risco de quedas e sinalizam que sua hidráulica interna está colapsando seriamente. O que está verdadeiramente em jogo nesta dinâmica não é apenas o diâmetro dos seus tornozelos, mas a própria integridade da sua bomba cardíaca e sua autonomia futura. Ao consumir essas refeições repletas de conservantes e sódio, você está forçando seu coração a um estado de sobrecarga exaustiva que persiste agressivamente, mesmo enquanto você tenta dormir. O conflito é interno e perigosamente silencioso. Seu organismo luta para gerenciar um volume artificial de fluidos que distende suas veias e estressa as câmaras do seu coração. Se esse ciclo de erro nutricional continuar, o resultado inevitável será uma perda progressiva de mobilidade e um declínio assustador na sua reserva cardíaca, levando a uma velhice definida por limitações físicas e dependência de terceiros. Esta erosão silenciosa da saúde é o preço invisível de um jantar conveniente, e compreender esse embate é o primeiro passo para retomar o controle e garantir que seu coração permaneça potente e funcional. O primeiro grande pilar dessa armadilha silenciosa é o que muitos chamam de lanche leve. Após os 60 anos, o corpo envia sinais de que uma refeição pesada antes de dormir pode causar desconforto gástrico, levando milhares de idosos a optarem por pães brancos acompanhados de embutidos, como presunto, peito de peru ou queijos amarelos. O que parece ser uma escolha prudente é, na verdade, uma carga massiva de conservantes e sódio oculto que o seu sistema renal, agora mais lento, terá imensa dificuldade em processar adequadamente. Esses alimentos são projetados para durar meses nas prateleiras, mas em seu organismo eles agem como um gatilho imediato para a retenção hídrica sistêmica. Ao ingerir essas substâncias no jantar, você está involuntariamente transformando seu sangue em uma solução densa que sequestra a água dos seus vasos sanguíneos para dentro dos tecidos, iniciando um ciclo perigoso de inchaço persistente. Outro vilão, frequentemente ignorado, são as sopas industrializadas de pacote ou copo, que muitos idosos consomem, acreditando ser uma opção nutritiva e reconfortante para as noites mais frias. Essas preparações são, em sua maioria, concentrados de realçadores de sabor e uma quantidade de sal que muitas vezes excede a recomendação diária em uma única porção. Quando você ingere esse tipo de alimento, o excesso de sódio circula pelas suas artérias, já menos elásticas devido à idade, aumentando a pressão osmótica e forçando o líquido a escapar para o espaço intersticial. Esse processo de extravasamento é o que cria aquela sensação de corpo pesado e roupas apertadas logo após a refeição. Entender que a praticidade dessas sopas tem um custo biológico altíssimo para o seu coração é essencial para quem deseja manter a autonomia vascular e evitar a sobrecarga de fluidos durante o sono. Para compreender a mecânica do inchaço, precisamos olhar para como o sódio atua como um verdadeiro ímã biológico dentro do seu corpo. Após os 60 anos, a eficiência com que seus rins filtram o excesso desse mineral diminui drasticamente, permitindo que ele se acumule perigosamente. O sódio atrai as moléculas de água para o espaço entre as células, onde elas ficam presas, gerando o que chamamos tecnicamente de edema. Como passamos a maior parte do dia sentados ou em pé,
A gravidade faz o seu trabalho implacável, puxando todo esse excesso de líquido acumulado para as partes mais baixas do seu corpo, especificamente para os tornozelos e as canelas. É por isso que seus pés parecem deformados ao final da tarde. Não é apenas cansaço, mas sim litros de fluido que seu sistema vascular não consegue mais bombear de volta com a eficiência necessária. Essa migração de líquidos para as pernas não é apenas um problema estético, mas um fator que compromete diretamente sua segurança e mobilidade diária. Pernas inchadas são pernas pesadas, que alteram sutilmente a sua forma de caminhar e o seu centro de gravidade, aumentando significativamente o risco de tropeços e quedas perigosas. Além disso, o acúmulo crônico de fluido nos membros inferiores pode levar à fibrose do tecido cutâneo, tornando a pele endurecida e suscetível a feridas de difícil cicatrização. Ao ignorar esse sinal físico claro, você está permitindo que seu corpo perca a agilidade necessária para as atividades que trazem alegria à vida, como viagens e caminhadas com a família. O inchaço persistente é um alerta de que o seu sistema de bombeamento está operando no limite, e continuar alimentando esse processo através de jantares inadequados é um risco que sua longevidade não pode mais suportar. Se você está se identificando com esses sinais e deseja proteger sua saúde vascular, este é o momento ideal para fortalecer sua conexão conosco. Quero fazer uma pausa rápida para reconhecer o seu compromisso em buscar conhecimento para envelhecer com poder e total autonomia física. Se você já percebeu suas pernas pesadas ou notou marcas profundas das meias ao fim do dia, escreva nos comentários a palavra autonomia para que eu saiba que você está pronto para mudar esse cenário. Aproveite também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, garantindo que você nunca perca as orientações vitais que compartilhamos para manter seu coração forte e sua mente lúcida. Sua participação é fundamental para que esta mensagem de saúde e controle chegue a mais pessoas que, assim como você, valorizam a dignidade e a liberdade em cada etapa da vida madura. O fenômeno mais crítico ocorre quando você finalmente se deita para dormir, iniciando o que chamamos de retorno noturno. Sem a resistência da gravidade, todo aquele líquido que estava acumulado nas pernas começa a migrar de volta para a circulação central de forma rápida e volumosa. Esse retorno maciço de fluidos inunda as suas veias e câmaras cardíacas, forçando o coração a trabalhar com uma pré-carga imensa exatamente no momento em que ele deveria estar em repouso e recuperação. É essa enxurrada interna que muitas vezes causa a necessidade frequente de urinar durante a noite, pois seus rins tentam desesperadamente eliminar o excesso que voltou a circular. No entanto, se o volume for grande demais, o coração pode não dar conta desse processamento, resultando em uma pressão arterial elevada durante o sono, o que desgasta silenciosamente as paredes das suas artérias e válvulas cardíacas. As consequências desse estresse cardíaco noturno são profundas e podem se manifestar como episódios de falta de ar ao deitar, conhecidos como dispneia paroxística noturna. Quando o coração não consegue bombear eficientemente esse volume extra de sangue que retornou dos membros inferiores, o líquido pode acabar se acumulando temporariamente nos pulmões, prejudicando a troca de oxigênio e causando despertares com falta de ar. Além do desconforto imediato, essa sobrecarga impede que você atinja os estágios profundos do sono, essenciais para a reparação celular e para a limpeza de resíduos tóxicos do seu cérebro. Sem um sono restaurador, seu sistema linfático falha, acelerando processos de declínio cognitivo e deixando você fadigado já no primeiro minuto da manhã seguinte. Portanto, o que você come no jantar dita não apenas a saúde do seu coração, mas também a clareza da sua mente e sua disposição para viver o dia seguinte. Para identificar se você está sofrendo desse edema silencioso, existe um teste simples e imediato que você pode realizar agora mesmo na sua canela, chamado sinal do cacifo. Pressione firmemente o polegar contra o osso da sua canela por cerca de 5 segundos e depois solte. Se a marca do seu dedo permanecer afundada por mais de 2 segundos, é um sinal claro de retenção hídrica excessiva. Outro indicativo importante é observar o seu rosto ao acordar.
Se você notar olheiras profundas ou bochechas inchadas pela manhã, isso sugere que o líquido das pernas migrou para a região cefálica durante a noite. Essas observações do próprio corpo são ferramentas poderosas de diagnóstico doméstico, que revelam o estado da sua saúde vascular interna. Monitorar esses sinais diariamente permite que você ajuste sua rotina alimentar antes que o inchaço se torne uma condição crônica que limite sua independência e bem-estar geral. A boa notícia é que você possui o poder de reverter esse quadro através da substituição estratégica, criando o que chamamos de jantar de poder. Em vez de optar por pães e embutidos, priorize alimentos que possuam um potencial diurético natural e sejam ricos em potássio, que é o antagonista natural do sódio em seu corpo. Vegetais como pepino, aipo, aspargos e folhas verdes escuras ajudam a estimular os rins a eliminar o excesso de água sem causar o estresse vascular dos processados. O potássio presente em alimentos reais ajuda a relaxar as paredes das artérias e a equilibrar a pressão osmótica dentro das células, combatendo o inchaço de dentro para fora. Ao fazer essas escolhas conscientes, você deixa de ser refém da retenção hídrica e passa a gerenciar seus fluidos internos como um ativo de longevidade, garantindo que seu sistema cardiovascular opere com leveza e máxima eficiência biológica. Além da escolha dos ingredientes principais, o uso de temperos naturais com propriedades vasodilatadoras é uma ferramenta fundamental para proteger sua bomba cardíaca durante a noite. Substitua o sal de cozinha e os temperos prontos por alho, cebola, manjericão e orégano, que não apenas realçam o sabor, mas promovem a saúde das suas veias e artérias. O alho, por exemplo, contém alicina, um composto que auxilia na redução da pressão arterial e melhora o fluxo sanguíneo sistêmico, facilitando o trabalho do coração. Esses ajustes simples na rotina diária criam um ambiente interno favorável à desinflamação e à correta distribuição de líquidos pelo corpo, evitando que eles fiquem estagnados nas extremidades. Ao temperar sua refeição com inteligência, você está, na verdade, administrando uma dose de cuidado vascular que resultará em pernas mais leves e um coração muito mais resistente e resiliente ao longo dos anos. Por fim, lembre-se de que o corpo não envelhece de forma aleatória ou súbita. Ele responde meticulosamente ao acúmulo de pequenos hábitos que cultivamos ao longo de décadas de vida. A síndrome do sapato apertado não é uma fatalidade da idade, mas sim um indicador de que sua engenharia vascular de sobrevivência precisa de atenção e ajustes imediatos. Ao banir os alimentos esponja de água do seu jantar e adotar uma nutrição focada em alimentos reais, você está otimizando a pressão hidráulica do seu organismo para viver com total autonomia. O objetivo final não é apenas evitar o inchaço estético, mas garantir que cada batida do seu coração seja eficiente e que cada passo que você dê seja firme e seguro. Você tem em suas mãos a capacidade de transformar sua velhice em um período de vigor, onde a saúde vascular é o alicerce para uma vida longa, lúcida e profundamente independente. Considere a história de seu Geraldo, que sempre amou caminhar, mas começou a se isolar porque sentia as pernas pesadas como chumbo ao entardecer. Ele acreditava, com tristeza, que sua autonomia havia acabado pela idade, sem notar que o verdadeiro vilão era o sanduíche de presunto e a sopa de pacote que consumia todas as noites. Ao substituir esses gatilhos por um jantar rico em vegetais diuréticos e proteínas leves, em apenas 2 semanas, o inchaço desapareceu e ele recuperou a agilidade para caminhar quilômetros, sentindo-se mais leve do que há uma década. Contrariando isso, quem ignora as marcas profundas das meias e o despertar com falta de ar, atribuindo tudo ao peso dos anos, até que o sistema vascular colapsa em uma internação evitável. Essas trajetórias provam que a diferença entre a liberdade de movimento e a dependência física reside na decisão do que você ingere ao anoitecer. É fundamental compreender que o corpo humano não envelhece de forma aleatória ou por puro azar biológico. Ele é o reflexo fiel de um acúmulo silencioso de escolhas feitas ao longo de décadas. O inchaço que você percebe hoje não surgiu do nada,
mas é o resultado de uma erosão progressiva da capacidade regenerativa das suas veias e rins. Devemos enxergar o envelhecimento não como uma queda súbita, mas como uma transição contínua, onde cada hábito, como o sal escondido no jantar, atua como uma gota que transborda o copo da saúde vascular. Entender essa profundidade nos permite parar de culpar apenas o tempo e assumir a responsabilidade pela manutenção da nossa estrutura. A longevidade exige que olhemos além dos sintomas, reconhecendo que somos os arquitetos ativos da nossa própria autonomia ou da nossa fragilidade biológica futura. Embora os riscos de uma sobrecarga cardíaca noturna sejam reais e preocupantes, é vital entender que seu corpo possui uma capacidade de recuperação extraordinária quando recebe os estímulos corretos. Não pense que os danos causados por anos de alimentação inadequada são sentenças definitivas ou irreversíveis para sua saúde. A beleza da biologia humana, especialmente na maturidade, reside na rapidez com que o sistema vascular responde a pequenas e gentis mudanças de hábito. Ao decidir hoje que seu jantar será um aliado e não um peso, você inicia um processo imediato de desinflamação e alívio para suas veias cansadas. Ainda há tempo de sobra para retomar o controle, desinchar seus tecidos e permitir que seu coração bata com a força e a tranquilidade que você merece. A velhice não precisa ser sinônimo de fragilidade. Ela pode ser uma fase de fortalecimento consciente e vigor renovado. Ignorar os sinais de pernas inchadas e a sobrecarga do coração pode levar a um destino de limitações severas. Sem intervenção, o inchaço crônico evolui para a fibrose dos tecidos, tornando cada passo um esforço doloroso e aumentando perigosamente o risco de quedas que podem tirar sua independência para sempre. O declínio não para no corpo. Um sistema vascular sufocado compromete a limpeza do seu cérebro durante o sono, acelerando falhas de memória e confusão mental. Isso gera um ciclo de dependência familiar e hospitalizações frequentes, onde você deixa de ser o protagonista da sua vida. Em contrapartida, aquele que decide agir preventivamente, cuidando da hidrodinâmica do próprio corpo através do jantar correto, colhe o fruto de uma velhice vibrante. Ao proteger seu coração hoje, você garante décadas de mobilidade preservada, mantendo a lucidez necessária para desfrutar cada momento com total dignidade e sem precisar de cuidados constantes de terceiros. Talvez o ponto mais surpreendente desta jornada seja perceber que muitos alimentos rotulados como saudáveis são, na verdade, sabotadores do sistema vascular. Você pode estar trocando o pão branco pelo integral ou o queijo prato pelo cottage, acreditando que protege seu coração, sem saber que esses produtos compensam a gordura com doses altas de sódio oculto. Outra revelação importante é que a sede após o jantar não deve ser combatida apenas com água pura, mas com o equilíbrio mineral do potássio para evitar a sobrecarga de volume circulante. Se você chegou até aqui, reconheço seu imenso desejo de envelhecer com saúde e lucidez. Por isso, peço que compartilhe este conhecimento com seus familiares ou amigos que também precisam proteger a autonomia e a vitalidade do coração. Entender que o perigo se esconde em falsas promessas de saúde é a virada necessária para confiar apenas na comida de verdade. Para transformar esse conhecimento em poder real, comece hoje mesmo a praticar o teste de pressão digital na sua canela. Se a marca do dedo persistir, seu corpo está pedindo socorro. Elimine imediatamente do seu jantar os alimentos que agem como verdadeiras esponjas de água, como embutidos, pães brancos e caldos prontos, substituindo-os por temperos naturais como alho e cebola, que auxiliam na vasodilatação. Uma técnica de utilidade imediata é elevar as pernas acima do nível do coração por 15 minutos antes de dormir, facilitando a drenagem postural e reduzindo o esforço da bomba cardíaca durante a noite. Observe também a cor e o volume da sua urina matinal. Esses ajustes na rotina permitem que você monitore sua saúde vascular diariamente. Ao assumir esse controle, você garante que cada decisão se traduz em pernas leves, um coração robusto e uma liberdade de movimento preservada. Ao final desta jornada, a lição central é que o seu jantar dita se o seu coração descansará ou lutará por sobrevivência durante o sono.
Compreendemos que o inchaço nas pernas não é um destino inevitável da idade, mas um alerta biológico de que o sódio oculto está sequestrando sua vitalidade e liberdade de movimento. Daqui para frente, observe cada sinal do seu corpo e escolha a autonomia, priorizando alimentos reais que respeitam sua engenharia vascular. Pequenas decisões diárias são as que constroem décadas de uma velhice potente, lúcida e digna. Diante do que aprendeu hoje, você está pronto para transformar sua refeição noturna em um verdadeiro escudo para seu coração? Se sim, escreva Coração Forte nos comentários. Inscreva-se no canal para proteger sua longevidade e compartilhe este vídeo com quem você ama. Vamos juntos garantir que o tempo seja seu maior aliado na busca por uma vida independente e vigorosa.